Diz assim a palavra de Deus, no Salmo número 63: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim no santuário te contemplo, para ver o Teu poder e a Tua glória. Porquanto a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, o Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Amém. Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelo que nós vamos conversar aqui, muito obrigado por esse culto, pela Tua igreja, muito obrigado porque todos nós estamos em busca da felicidade, Senhor, e nós Te louvamos pelo que Tu tens a nos dizer, Tu tens a nos falar. Fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente começa a ler um salmo que fala sobre coisas boas, sobre alegria. Esse salmo, se você for lendo ele com calma, é uma declaração de amor. Ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, Tu és o meu Deus, a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará. Quando eu me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti, porque Tu tens sido meu auxílio, à sombra das Tuas asas me regozijarei, me alegrarei. Talvez a sua tradução diga isso. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio a Bíblia, eu tento imaginar que é algo sincero. Eu tento imaginar que as pessoas estão declarando algo que é verídico, que é verdade, ou que pelo menos elas acreditam nisso. E a gente acabou de ler um salmo que é uma declaração de amor daquelas. Você é o meu Deus, eu me alegro em Ti, eu me regozijo na sombra das Suas asas. E a pergunta que eu tenho para você diante desse tema, em busca da felicidade, a gente falou tanto sobre qual seria a fonte da real felicidade. A pergunta que eu tenho para você é simples. Você teria como imaginar um salmo como esse sendo escrito, uma declaração de amor como essa sendo escrita, se o Deus que governa todo o universo como a gente crê, sendo cristão, como a gente fala que Ele governa, não fosse um Deus feliz? Você conseguiria imaginar você chegar para alguém como Deus e declarar um salmo como esse, falar: debaixo das Tuas asas eu me regozijarei, eu encontrarei alegria, eu encontrarei todo o meu descanso? Se esse Deus não fosse um Deus feliz? Se esse Deus fosse uma pessoa que estivesse toda hora se queixando, frustrado, desanimado, como é que a gente vai crer em tudo o que a gente falou na semana passada, na introdução dessa série, em tudo que a gente acabou de ler? Minha alma tem sede de Ti, Você é o meu Deus, eu me regozijarei em Ti. De verdade, sendo bem sincero comigo, com você e com todos nós, porque é para isso que nós estamos aqui, para ser sincero, para parar para pensar. Como é que a gente vai acreditar nisso? Como é que a gente vai viver isso? Se no fundo, a figura que eu tenho de Deus não é essa, não é um Deus feliz. Na verdade, isso é a primeira etapa para essa busca da felicidade. Se nós falamos no domingo passado que essa felicidade pode e vem de Deus, essa busca da felicidade precisa saber quem é esse Deus. E na verdade, essa noite a gente vai falar um pouco sobre isso, porque se eu não creio que esse Deus que governa todo o universo, que tudo formou, é um Deus feliz, é um Deus alegre, se eu creio que Ele é uma pessoa desanimada, frustrada, triste, sinceramente eu não tenho como buscar felicidade, pelo menos não nele. Pelo menos não nele. Ninguém pode dar o que não tem, né? Se alguém chega para... Aliás, tem gente que tenta fazer isso, né? Se alguém chega para você e fala assim: me dá aí, me empresta R$1.000, R$2.000, R$5.000.
Se você não tem, né, normalmente você diz que não. Às vezes a gente tem e diz que não tem. Mas quando você não tem, é até mais fácil dizer que não tem. Tem gente que até tenta e se enrola todo, fazendo o que não pode fazer. Ninguém, e no fim das contas, a pessoa não se dá mal. Porque ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar uma alegria que não tem. Ninguém pode dar um amor que não tem. À medida do caminhar ali dessa doação, a gente vai perceber, opa, não é tanto assim. Ele falou que era, mas não é. E na verdade, não é porque nós somos tristes em alguns momentos da nossa vida, não é porque nós às vezes nos desanimamos, não é porque nós às vezes não entendemos as coisas da maneira que elas têm que ser entendidas, que Deus tem que ser assim. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é isso que a Bíblia fala para a gente? Se você já leu a Bíblia, se você conhece um pouco da Bíblia, isso é o que a Bíblia fala para nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus. Nós somos a imagem e semelhança dele. Nós somos parecidos com ele, mas nós não somos ele. Esse é um dos grandes problemas da humanidade. Esse é um dos grandes problemas do cristão. Não entender que tem uma diferença muito grande entre nós e Deus e achar que em muitos momentos da nossa vida Deus é como nós. A base de tudo que a gente vai falar nessa série inteira, que como a gente começou a falar na semana passada, é o fato de crer que Deus é a fonte do nosso prazer. Se Ele é a fonte do nosso prazer e se Ele não é prazeroso, se Ele não é essa pessoa que a gente acabou de ler e que a gente tem condições de chegar e falar, na sombra das tuas asas eu encontro regozijo, eu me alegro, eu me regozijo, a gente não consegue buscar felicidade nele. É simples assim. Mais uma vez, na semana passada a gente falou muito sobre criança, que às vezes diante de Deus a gente é como uma criança que ganha um brinquedo, um presente maravilhoso e que ao invés de brincar com esse presente faz o quê? Brinca com a caixa, né? Foi isso que a gente falou. A gente dá presente para a criança, um presente bacana, e a criança pega a caixa e fica brincando com a caixa. Isso é uma ilustração ótima para a gente pensar em como às vezes a gente está pegando o que não é essencial, o que não é mais importante e esquecendo o mais importante de Deus para nós. Uma outra coisa que a gente vê bem quando a gente vê uma criança é essa experiência de amor, de alegria. Eu, como pastor, tenho atendido muitas pessoas no gabinete, há muitos anos já. E a maioria dos problemas que eu vejo tem uma base entre relacionamento de pai e filho, de mãe e filho. A maioria dos problemas que acontecem, que levam pessoas à depressão, à tristeza, por trás deles tem uma origem numa falta de relacionamento entre pais e filhos. Normalmente a gente acaba escutando a mesma coisa de uma maneira diferente, mas a mesma coisa. Meu pai não sabia o que era amor, minha mãe não sabia o que era amor. Meu pai não demonstrava muito o seu afeto por mim, seu amor por mim. Minha mãe não demonstrava muito seu amor por mim. E isso vai acarretando uma série de complicações na nossa vida que a gente não tem nem ideia de muitas vezes o que pode acontecer. Eu tenho uma pessoa que é um grande pastor, uma influência muito grande na minha vida. Esse pastor escreveu um livro chamado Louco Amor. Esse livro é muito, muito forte, muito poderoso. E esse pastor, ele estava contando a experiência dele com o pai dele. E que quando o pai dele morreu, ele tinha 12 anos. E que ele teve que ser sincero, pelo menos com ele mesmo. Ele deu graças a Deus porque o pai dele tinha morrido. No fundo, ele deu graças a Deus porque o pai dele tinha morrido. Porque a relação dele com o pai dele era horrível. Não tinha amor, não tinha afeto. E assim que ele conseguiu escapar do relacionamento que ele tinha com o pai dele, ele fez. Ele saiu de casa, ele foi viver uma vida. Não sei quanto a você, espero que essa não seja a sua história, mas eu tenho certeza que você conhece pessoas que quando você começa a conversar com elas, fala sobre teu pai, sobre tua mãe. Aí a pessoa já começa a pisar em ovos, e aí você vê que muitos dos problemas que ela tem vivido é por uma falta de relacionamento. Uma das coisas que eu achei mais impressionante nesse período que eu passei fora do Brasil é que todo mundo falava para mim que francês é muito
fechado, muito reservado, não abre seu coração, não fala muita coisa. E uma das primeiras coisas que a gente fez lá na nossa igreja, e que a gente vai fazer muito aqui, não porque eu acho que isso é uma estratégia para encher a igreja, ou para isso ou para aquilo, mas porque eu acho que essa é a melhor maneira de viver a fé cristã, foi começar grupos pequenos. Viver uma vida de grupos pequenos de discipulado. Viver uma vida onde a igreja entendia que os pastores não têm que resolver todos os problemas, que a gente não tem que ficar tendo culto todo dia para viver a igreja. Pelo contrário, a gente tem que liderar a igreja para ela viver a igreja. Então, a gente rapidamente começou a ter grupos pequenos lá. Não por causa de estratégia, não para multiplicar, ou para isso ou para aquilo. À medida que vocês me conhecerem melhor, vocês vão ver o quanto eu não gosto dessas estratégiazinhas de marketing. Mas quando é algo muito sério, muito poderoso e muito bíblico, eu gosto muito. E para mim, grupos pequenos é algo, discipulado é algo muito sério, algo que tem sido feito muita coisa em nome de discipulado, mas o discipulado de verdade não tem sido feito. A vida ali sendo dividida, sendo compartilhada, muitas vezes a gente não tem. Eu acho que um grupo pequeno, uma célula, é o momento em que a gente tem a oportunidade de fazer isso. Enfim, eu estou falando isso porque quando eu cheguei em Paris, um amigo meu falou, cara, isso não vai funcionar. Primeiro que o parisiense não abre a casa dele. Ele não vai te deixar entrar, ele não vai fazer grupos. Realmente não foi a coisa mais simples do mundo fazer isso. Segundo que ele falou, cara, você vai ficar lá e ninguém vai falar nada, não vai ter discurso, não vai ter diálogo, você não vai conseguir se relacionar, você vai ver. Eu falei, tá bom. E a gente começou. E realmente não foi muito simples. Mas o que eu fiquei mais impressionado foi o momento em que isso mudou. O momento em que aquela pedra ali que estava sendo quebrada, quebrou. E a coisa começou a andar. Eu vou falar para vocês quando foi. Nós fizemos uma série na igreja sobre oração. E para mim não tem oração mais bonita do que o Pai Nosso. E simplesmente a gente estudou o Pai Nosso durante 1 mês e meio na igreja. E eu gosto muito quando nossos grupos pequenos têm a oportunidade de compartilhar o que a pregação foi, o que foi falado na pregação. Porque é meio injusto, né? Eu tenho o microfone, tá todo mundo aí, você não tem como discordar, você não tem como levantar o braço e falar, não entendi, você não tem... eu acho meio injusto isso em alguns momentos. Num grupo pequeno, você vem com essa mesma mensagem, eu não entendi nada que o pastor falou domingo. Alguém me explica, por favor? É mais legal, é mais natural. E quando a gente começou essa série sobre o Pai Nosso, as primeiras palavras dessa série são Pai Nosso. E nós passamos uma semana falando sobre Pai Nosso, sobre relacionamento de pais e filhos. Mudou a história dos grupos pequenos na minha igreja em Paris. Porque as pessoas que não falavam, que tinham vergonha, falaram a ponto da gente ter que parar a célula, que já estava tarde, não dava mais. Sabe por quê? De 10, 8 chegavam para mim e falavam, para mim e nas outras células que a gente tem na igreja, a relação que eu tenho com meu pai nunca foi boa. A relação que eu tenho com a minha mãe nunca foi boa. É praticamente impossível chegar para Deus e falar Pai Nosso, porque a minha relação com meu pai não me permite chegar nesse nível. Olha só aqui como a gente liga as coisas. E é natural. Quando a gente não tem uma relação de afeto com alguém, de amor, de intimidade, o que a gente vai querer, consciente ou inconscientemente, é se afastar dessa pessoa. E a maioria dos franceses chegam para mim e falam, eu não tenho condições de entender de verdade esse tal Deus como meu pai. Porque se eu for tentar entender, eu vou pensar no meu pai e não é bom para mim. Isso foi tão sério, e a gente demorou até, dobrou o tempo da série por causa disso. A consequência normalmente é a mesma também. Ou a criança começa a tentar viver uma vida sem os seus pais, independente, assim que ela consegue, ela sai fora de casa, e enquanto ela está ali no ambiente de casa, ela fica pisando em ovos, não quer importunar, não quer pedir isso, não quer pedir aquilo, porque ele vai vir, ela vai vir com uma paulada. Aquela relação complicada em casa, se você teve ou se tem alguém na tua família que você entende o que eu estou falando. Ou, que ainda é pior, a criança vai aprender a malandragem de negociar. E todas as relações de afeto, as relações de amor, na verdade, por trás delas tem uma negociação. Tem uma pessoa que eu conheço, que eu tenho acompanhado esses dias e que eu tenho visto o filho dela fazer exatamente isso.
negociar por troca, não por amor. Gente, isso é muito sério. E o que mostra por trás daquilo ali é que o afeto, o amor, o carinho, a alegria já não existe mais. E aquela história de chegar e falar a sombra das tuas asas, como a gente leu no Salmo 63, eu me regozijo, eu encontro alegria, já não existe mais. E antes de continuar essa mensagem, eu queria que você parasse para pensar nisso. Porque talvez muito do teu relacionamento com Deus tenha sido limitado, porque o teu relacionamento humano não foi tão bom quanto você esperasse. O teu relacionamento com seus pais não foi o melhor do mundo. E consciente ou inconscientemente a gente transfere isso para Deus. Eu queria que você pensasse nisso agora um pouquinho. Se a gente fala que o nosso Deus é um Deus de alegria, é a fonte de todo prazer, a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu tenho um sério problema na minha casa. Quem me conhece um pouco melhor sabe que um dos meus maiores defeitos é que eu não sou uma pessoa muito atenta. Eu esqueço muitas coisas, literalmente. Eu já tive sérios problemas por isso. Esquecer carteira, esquecer chave, esquecer telefone. Aí, há muitos anos atrás, quando pochete, olha só, gente, não conto isso para ninguém não, mas eu já usei pochete. Quando o pochete era uma coisa que era bacana para alguns, eu falei, está resolvido o meu problema, porque eu perco tudo, eu esqueço tudo. Eu vou comprar uma pochete, aí botei carteira, chave, celular, tudo na pochete. Perdi a pochete, esqueci a pochete, foi pior ainda. E as pessoas sabem que eu sou assim, já esqueci carro. Uma vez eu morava em Niterói, vim para o Rio de carro, voltei para Niterói de ônibus, porque eu esqueci o carro no Rio. E eu cheguei em casa, eu não estou acreditando nisso. E eu esqueci meu carro. E a minha mulher, sabendo disso, ela virou para mim e falou, preciso que a gente coloque uma cláusula no nosso contrato de casamento. Eu falei, o que foi? Se você um dia chegar na nossa casa sem os nossos filhos, se você for no mercado, na banca de jornal e não aparecer aqui com o meu filho, eu me divorcio. Eu falei, tá bom, eu vou tentar. E graças a Deus isso não aconteceu. A Bíblia diz que, eu fico imaginando, porque a minha esposa, ela é completamente diferente de mim, ela não esquece essas coisas. Uma vez eu estava numa conferência na Alemanha, e foi uma complicação para eu chegar. Na volta, 400 km mais tarde, toca meu telefone. Gustavo, só para te dizer que você esqueceu tudo aqui. Eu falei, como assim tudo? Tudo! A sua mala, a sua mochila, a sua carteira, o seu computador. Eu estava a 400 km de distância. Não estou acreditando nisso. Pode uma mãe se esquecer dos filhos? É muito mais difícil do que um pai. Pelo menos do que eu, é muito mais difícil. Mas a Bíblia diz que Deus jamais se esquece de nós. E talvez, mesmo com uma relação esquisita com seus pais, Deus é um Deus que ultrapassou completamente essa história. E às vezes o que te trava de buscar felicidade é um Deus que parece com você, parece com seu pai. Mas o que nós vamos ver aqui rapidamente é que ele é muito maior do que isso. Eu queria falar com vocês sobre 3 pontos muito básicos sobre quem é o nosso Deus. O primeiro deles é que a base dessa busca é a felicidade do próprio Deus. Se eu quero buscar felicidade, e se eu creio que Deus é feliz, eu preciso entender e acreditar que Ele é feliz. Se Ele não é completamente feliz, pelo menos se eu não acho que Ele é, eu nunca vou alcançar essa tal felicidade. O objetivo dessa busca, nossa, nessas próximas semanas, é achar a fonte do prazer. E se eu não entendo ou não acredito que Deus é a fonte desse prazer, eu não vou buscar. Eu não vou chegar até ela. O alvo é buscar nossa alegria. O alvo é buscar nossas delícias. Se eu não acredito que, estando debaixo das asas de Deus, como a gente leu agora na Bíblia, eu vou me alegrar, eu não vou estar buscando essa fonte. O dia que eu percebi que o meu casamento com a Dalila era uma coisa óbvia, foi um momento em que eu olhei, estava eu e ela, e eu sou uma pessoa que gosta muito de amizade, eu detesto ficar sozinho, eu detesto estar sozinho, eu sempre estou tentando ligar para alguém. Estava eu e ela e eu falei, eu não preciso de mais nada aqui. Tá bom demais. Meus melhores amigos estão longe daqui, mas ela me completa. A minha maior experiência com Deus
maior experiência com Deus que eu já tive, não foi numa conferência, não foi num culto, não foi num ambiente enorme, com louvor, e olha que eu gosto desse negócio. Foi um dia que estava eu e minha esposa dentro do quarto, e nós começamos a orar, e nós sentimos a presença de Deus de uma maneira tão forte, tão profunda. E eu sou músico. O músico nessas horas ele estraga tudo, porque a gente associa Deus à música, à arte, a sei lá o quê. Quando eu vi que a gente estava tendo uma experiência tão gostosa com Deus, fui lá pegar meu violão. Falei, vou tocar uma musiquinha aqui para ficar mais legal. Deu tudo errado. Dali, não, para com esse violão, vou orar. Está tão bom sem ele. E eu larguei ele. E foi uma das maiores experiências da minha vida com Deus. E quando eu percebi ali que a minha esposa me completava e que ela deveria ser a minha melhor amiga, até porque, queridos maridos, amigo de mulher é cabeleireiro e eu ainda continuo acreditando nisso. Esse negócio de melhor amigo e não ser sua esposa, se você é casado, tem alguma coisa por trás disso. Não vai nessa conversa. Quando eu percebi isso, eu falei, eu não preciso de outra coisa, eu quero casar com essa mulher. Quando você percebe que a sua experiência com Deus deve ser o alvo da sua vida, não as bênçãos que Ele vai te dar, não o carro, o emprego novo, o trabalho novo, a cura ou a promoção, mas uma experiência, o fato de estar perto dEle, é algo que vai ser completamente suficiente. Você começa a entender aonde está a fonte. Porque muitas das vezes a gente começa a trabalhar com Deus da maneira como umas crianças que têm relacionamentos mal resolvidos com os pais trabalham, na malandragem, da negociação. Eu vou na igreja, eu vou numa campanha de oração, eu vou ali, eu ajoelho, o pastor me unge, e aí eu falo que eu amo a Deus, mas no fundo é porque eu estou precisando do meu emprego, é porque eu estou precisando de um carro, estou precisando melhorar. E aí quando as coisas estão bem, eu deixo ele quieto lá no canto dele, porque ele está muito ocupado resolvendo os problemas do universo. Quando a gente entende que não é isso, que não é o que ele pode dar, o que ele pode oferecer, mas quem ele é, a busca da felicidade, quando a gente entende que não é no que Deus pode dar para você, não é no carro, não é na casa, não é no casamento, não é no trabalho, não é no dinheiro, é em quem ele é, a gente começa a entender essa real felicidade. A gente precisa imediatamente, para continuar essa conversa sobre busca da felicidade, mudar na nossa cabeça o nosso conceito de quem é Deus. Senão não vai adiantar nada. E essa é uma pergunta que eu faço para você. Você já parou para pensar nisso? Qual é o seu conceito de Deus? A palavra Deus significa o que para você? Essa é a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar sobre essa tal busca da felicidade. Quem é Deus? Será que Deus é aquele bom velhinho que está lá no céu, olhando, andando por cima das nuvens? Ou será que Deus é aquele malvado que está me fazendo sofrer? E olha, cuidado, mãozinha com o que pega, cuidado, olhinho com o que vê. Será que Deus é aquele cara que faz de tudo ali para me arrumar as armadilhas, para me botar de castigo? A minha alma tem sede de ti. Será que isso é verdade? Será que a sua alma tem sede desse Deus? Se a sua alma tem sede de Deus, ele precisa ter um conceito muito claro na sua mente. Quando você pensa em Deus, você precisa pensar claramente em alguém muito feliz. Em alguém completamente realizado. Aí você começa a caminhar para a felicidade. Esse é o primeiro ponto dessa noite. Não dá para a gente buscar a felicidade na fonte, dizer que Deus é a fonte, se eu mesmo não acredito que essa fonte é feliz. É a mesma coisa que eu pegar um cantil no meio da mata e falar, preciso buscar água potável. Eu chego lá na fonte e fico com medo de botar meu cantil porque eu acho que aquela água ali está poluída. Será que eu posso beber? Será que me colocar debaixo da presença de Deus vai me trazer essa real felicidade? Será que Deus é realmente feliz? Eu tenho alguns amigos que trabalham com arte, especificamente um que é muito conhecido. Já veio na igreja uma série de vezes. E todas as vezes que ele vinha, na hora de fazer um apelo, ele chorava e nunca se converteu. E eu não tenho dúvida do porquê. Medo de se entregar,
Medo de dizer assim: Deus, eu resolvi acreditar em você, mas aí agora a minha reputação na televisão, na mídia, vai cair, vai ficar problemática. Medo. Nosso primeiro alvo nessa noite é que você pare para pensar em Deus como alguém completamente feliz, alguém completamente realizado. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas não é nem um pouco óbvio. Segunda coisa, quando nós estamos tristes, quando nós atravessamos situações difíceis, nós temos a tendência de ver Deus como nós. E aí, isso vai automaticamente fazer com que a gente se afaste dele. O que é normal, o que é plausível, quando a gente não entende a essência de quem Deus é. Porque, pensa bem, quando você está vivendo um problema na sua vida, você quer uma intervenção de alguém, mas normalmente você pede uma intervenção de quem está do lado de fora, né? Normalmente, quando casais estão enfrentando problemas e não conseguem resolver, o que eles tentam fazer? Vão ter aconselhamento, vão para terapia, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Ele vai ter uma intervenção, entre aspas, de quem não está doente, não está tendo problemas, porque ali dentro já não dá mais. Quando você está doente, você procura um médico, por quê? Porque você acha que o médico não está doente, ele vai resolver o seu problema. É uma intervenção de quem está de fora. Você não vai no hospital e procurar outra pessoa que esteja com a mesma doença que você e vai pedir ajuda. Não é isso que a gente faz normalmente. Normalmente, quando você... Semana passada eu estava ouvindo 2 amigos meus falando que estão querendo fazer tratamento para calvície, que estão ficando careca, e estão procurando, e estão querendo botar cabelo. Eu falei, para com isso, mas enfim, eles estavam levando a sério a conversa. E aí, eu fico imaginando, se eles chegam num médico para tratamento de calvície, entram no consultório desse médico, esse médico é careca, eles vão falar, eu não vou ficar aqui, eu não vou fazer tratamento de calvície com careca, porque esse cara tem o mesmo problema que eu, ele não serve para mim. Ou então, eu estou querendo emagrecer, vou procurar um nutricionista, alguém, um personal trainer. Chego lá, tem uma pessoa gorda desse tamanho, dizendo que vai ser meu personal. Eu não vou fazer. Porque eu não quero uma pessoa com o mesmo problema que eu. Então, a nossa tendência de achar, quando nós estamos vivendo o nosso problema, que Deus é igual a nós, nos afasta dele. Porque a gente acha que, eu vou fugir. Por que tem um monte de gente que sai da igreja? É engraçado, a maioria das pessoas, quando querem fugir, é quando estão vivendo problemas. Porque ainda não entenderam que Deus é diferente de nós. Ainda não entenderam que o julgamento de Deus é completamente diferente do julgamento das próprias pessoas que estão dentro da igreja, às vezes. Ainda não entenderam que a felicidade, a alegria de Deus independe da sua. E que Deus é um ser completamente feliz e realizado. E aí, quando elas passam problemas, elas, vou me afastar de Deus. Se a gente pensa que Deus é como nós, a gente não vai querer esse Deus em vários momentos da nossa vida. Se eu pensar, fica para nós, meu irmão, que Deus é como eu, como o Gustavo, eu vou fugir dele. Porque o Gustavo tem sérios problemas. Só que graças a Deus ele não é como. Viu por que é necessário mudar o conceito de quem Deus é? Mudar o conceito na sua cabeça de como você enxerga Deus? Viu por que é necessário você sair daqui e parar para pensar, peraí, quem é Deus para mim, de verdade? Como é que eu olho Deus? Como é que eu enxergo Deus? Isso tem tudo a ver com a busca pela felicidade. O objetivo dessa série, de todas as minhas pregações aqui na igreja, não é dar conceitos teológicos e coisas que, isso é bonito, Jesus morreu na cruz, fez isso. Não, o meu maior objetivo é que isso seja muito prático e aplicável hoje na sua vida. Porque eu tento ser assim. E se eu saio ali pela porta e não consigo imaginar Deus dessa maneira, e nos meus maiores problemas, querer chegar perto de Deus para resolver, eu não posso pregar isso, eu não posso nem ser pastor. Mas a Bíblia está cheia de pessoas que entenderam isso. Uma delas foi um profeta chamado Abacuque. E Deus, olha só, gente, que história maravilhosa. Em um determinado momento, Deus ele se revoltou contra o povo de Israel, porque o povo só estava fazendo besteira. E ele estava triste, ele chega para um profeta, uma pessoa que tinha que dar uma palavra ali para o povo, esse era o trabalho dele, e fala, não vem coisa boa por aí. Vai ter perseguição, vai ter morte, vai ter doença, vai ter castigo.
Imagina se Abacuque, nesse momento, pensasse que Deus é um ser frustrado, decepcionado, ou se colocasse pensasse que Deus é como ele. Abacuque ia sair correndo, ia fugir, ia se enterrar. Aí Abacuque fala no livro chamado Abacuque o seguinte: Senhor, porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, e me exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que oração maravilhosa! Alguém que está ouvindo, vem bomba, vem sofrimento, vem problema, ao invés de ficar desesperado e correr para a campanha de oração e disso e daquilo, chega para Deus e fala: Deus, eu acredito que você é a fonte da maior felicidade do mundo, e ainda que eu não veja isso, ainda que os montes não floresçam, ainda que tudo dê errado, eu não deixarei de expressar a minha gratidão. Você pode ler isso com calma depois em Abacuque capítulo 3, versículo 17. Que texto lindo! Só vive isso de verdade quem entende quem Deus é e qual é a sua maior virtude. São em momentos de tristeza que, ao invés de você fugir de Deus porque achar que Ele é como você tem que chegar para Ele e falar: Deus, eu não estou entendendo nada, eu não sei o que está acontecendo, mas ainda assim eu quero me alegrar em Ti, porque você é minha fonte de alegria. Esse é o caráter de Deus. Jó foi uma pessoa que entendeu isso de uma forma muito linda. Jó sofreu um monte, e no final da sua vida, Jó chega para Deus e fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os amigos de Jó julgaram, falaram que ele estava errado, falaram que ele tinha que amaldiçoar o Deus dele e morrer, e que a vida dele era uma complicação amaldiçoada. Ele entendeu no fim da vida dele quem é esse Deus alegre, feliz e completo. Esse é o ponto 2 para a gente pensar nessa noite. Não tenha a tendência de achar que porque você fica triste, você fica decepcionado, você fica amargurado, porque eu também fico, Deus também fica assim, Deus também age dessa maneira. Nós precisamos mudar na nossa cabeça o conceito de quem Deus é. Você precisa sair daqui acreditando que Deus é o ser mais alegre do universo, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu próprio Filho por amor. E a última coisa que eu queria falar com você nessa noite é simples, mas tão profunda, porque é difícil acreditar nisso. Tudo bem, mas você não sabe o que eu estou passando, pastor. Você não sabe o que está acontecendo com a minha vida agora. É fácil para você falar. Você está bem, está tudo tranquilo, mas eu estou num momento complicadíssimo de vida. Tudo que eu não tenho é felicidade, tudo que eu não tenho é a certeza de que esse tal Deus aí é alegre, tudo que eu não tenho é a certeza de que Ele realmente me ama, de que Ele realmente é feliz. Eu só vejo um Deus para me castigar. A maior alegria que nós temos em Deus é no fato de saber que Ele conhece o quadro como um todo, que Ele conhece a pintura de A a Z. Eu amo a arte e muitos de vocês sabem disso. E na arte, uma das coisas que mais me fascina é o processo de criação. É impressionante, principalmente quando eu vejo um pintor trabalhando. Você bota um pedaço de tela, quadrado, retangular, limitado, e para mim, mero mortal, eu olho aquilo ali e vejo uma limitação, eu não sei nem o que fazer. Para um artista, para um pintor, ele olha aquilo ali e vê um terreno fértil, um campo fértil para produzir coisas que no final você olha e fala: não acredito que você fez isso, que loucura, que lindo. Da onde você tirou essa criatividade? Quando eu tinha meu estúdio aqui no Brasil, um dos trabalhos que eu mais gostava de fazer era de fazer jingles. Agências de publicidade me contratavam para fazer jingles. E era o maior desafio que eu tinha profissionalmente, porque eu gosto de música, acho legal, mas a composição ela é mais livre. Você pode compor uma música em 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, fazer o que você quiser. Mas um jingle tem tempo certo. Olha, você tem 30 segundos
para falar isso, se vira e faz. Era o meu maior desafio profissional. Eu amava, no final, nossa, a gente conseguiu em 30 segundos dar aquele recado. Porque quando falavam 30 segundos, no início, quando eu comecei a trabalhar com isso, aquilo ali me aprisionava. Aos poucos, aquilo ali foi gerando um terreno fértil. Eu olhava aqueles 30 segundos e falei, isso aqui é o terreno que eu tenho para plantar. Aquela tela do pintor é o terreno que ele tem para plantar. Um dos escultores preferidos, que eu já tive a oportunidade de ver algumas coisas, se chama Michelangelo. E uma das obras mais importantes dele chama Davi. Ele fez uma escultura de Davi, está lá na Itália, lindo, grande, perfeito. E você chega e é de tirar o fôlego, você vê aquela estátua enorme, parece essas pessoas que estão na rua, que você bota uma moedinha e ele se mexe, de tão perfeito que é. Mas não é, é uma pedra. E é tão lindo aquilo ali, mudou a história da arte. Uma vez perguntaram para ele como que ele conseguiu de uma pedra tirar aquela bela escultura chamada Davi. E ele falou uma frase que mudou radicalmente a minha vida, que tem tudo a ver com isso. Falou, não, peraí, na verdade o Davi já estava lá, eu só tirei a pedra que não era ele. Eu fiquei pensando nessa frase, eu falei, gente, ele olhava uma pedra, mas ele via o Davi lá. Eu olhava uma pedra, eu olharia uma pedra, ele não. Ele já viu o que estava por dentro. Não, o Davi já teve, desde o início ele estava lá. Eu só fui tirando o que não era ele. Que interessante. Se um artista, se um pintor, se um escultor consegue imaginar e produzir coisas belas, imagine Deus. E às vezes você está no meio de uma situação em que você não está entendendo o que está acontecendo, mas você precisa crer que Deus conhece o quadro da sua vida como um todo. E você está no meio, você só vê rabisco, você só vê um pedaço para cá e um pedaço para cá. Mas Deus já viu o quadro inteiro e está olhando a sua vida e fala, você não sabe de nada. Mas eu já tenho preparado coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, porque eu te amo. Quando a gente começa a entender que Deus é assim, que Ele conhece a nossa vida, a gente começa a falar, Senhor, o que eu quero mais é estar à sombra das tuas asas, porque não tem outro lugar. Eu quero estar nessa fonte, eu quero buscar essa felicidade, porque é ela. Essa semana a gente ficou sem internet aqui na igreja durante uns 2 ou 3 dias e eu tive que trabalhar em casa. E foi perfeito, porque quando eu estava escrevendo isso, aconteceu uma cena que eu falei, que coisa boa. No momento em que eu estava escrevendo isso, esse pedaço da mensagem, que Deus conhece o quadro como um todo, estava chovendo e a chuva começou a ficar forte. E começou a trovejar. E meu filho mais novo estava em casa, o Ianzinho. E ele saiu correndo e veio chorando para mim. Papai, está trovejando, papai, está fazendo barulho. Ainda vem o meu filho mais velho, que é assim, a vida é assim, vem por trás dele devagarzinho. Quando ele vem falar comigo, ele dá um susto nele. Aí ele dá a chorar, coitado. Eu fiz, eu peguei ele no colo e eu falei para ele, meu filho, vai passar, fica aqui no meu colo que vai ficar tudo bem. Eu estava escrevendo a mensagem ali no computador e eu achei tão bonito aquele momento, que tinha tanto a ver com a mensagem, que eu tentei tirar uma foto desse momento de glória, e tudo que eu consegui foi isso. Ele ficou ali chorando e de repente ele foi se acalmando no meu colo. Eu falei, vai passar. Eu falei para ele, brinca aqui do meu lado que vai passar. E ele sentou, ele brincou e ficou todo feliz. E graças a Deus passou. Que ensinamento ótimo, meus irmãos. Porque isso se chama soberania de Deus. Deus conhece o quadro como um todo. Deus conhece a sua vida de A a Z. Se Ele não fosse soberano, se Ele não conhecesse quem você é, se Ele não conhecesse os detalhes de quem você é, Ele não seria esse Deus maravilhoso que Ele é. Ele sabe o início, Ele sabe o meio, Ele sabe o fim. E nada acontece sem o consentimento dEle. E eu não estou querendo dizer que o plano dEle é mau, porque talvez você fique pensando, mas então, pastor, Ele sabe de todo esse sofrimento e não faz nada? Não. A morte, o mal, o pecado vieram por nossa culpa, não pela dEle.
pela nossa ânsia de uma vida independente, pela nossa ânsia de uma vida sem Ele. É engraçado como a gente só quer ser dependente naquilo que convém, né? Quando eu morava com meus pais, eu queria ser dependente para quê? Porque eu queria estar atrelado ao plano de saúde deles. Eu queria estar atrelado como dependente no clube que eles eram sócios. Eu queria estar atrelado porque, sendo dependente, eu não precisava pagar conta dentro de casa. Aí convém, né? Tem gente que até hoje faz mutreta para ser dependente. Fica ganhando pensão, já morreu o marido, a esposa há anos e está ali, naquela mutreta para tentar ser dependente. Aí todo mundo quer ser dependente. Casa em outro país para não perder a pensão. Aí todo mundo quer ser dependente. Mas na hora de descansar, as sombras das asas do Deus Todo-Poderoso, alegre e feliz, não. Me deixa quieto, deixa eu ser independente. Romanos 8 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Todas as coisas cooperam para o seu bem, querido. Jó, o mesmo Jó que sofreu, no final da sua vida fala, numa das orações mais lindas da Bíblia: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O que fazer diante de tudo isso? O que fazer quando você está preocupado, está trovejando, está chovendo, e ainda vem teu irmão mais velho e bum, te dá um susto? O que fazer nessas horas? Está chovendo? Está trovejando? Está complicado? Está esquisito? A resposta é simples. Chega para o seu pai, que não é um pai que teve um relacionamento mais ou menos com você. Não é um pai que em muitos momentos o relacionamento foi mais de troca do que de amor. Não é um pai que não sabe o que é amor, mas é o Pai nosso, que está nos céus, que é santo, que é amoroso, que é alegre, que é feliz, que é completamente realizado com a sua obra, que é completamente realizado com os seus feitos, que criou a terra e viu que tudo isso era bom. Está esquisito? Está estranho? Tem que buscar felicidade. Buscar felicidade é chegar para o seu Deus e falar: pai, estou com medo. Pai, eu não estou entendendo. Pai, posso ficar aqui do seu lado e brincar aqui do seu lado? E o Pai que está nos céus, que está na tua casa, no teu coração, ou que está querendo entrar no seu coração, vai falar para você: pode, vem aqui debaixo da sombra das minhas asas, e eu quero te dar abrigo. E aí sim, a gente vai poder parar e voltar lá para aquele Salmo 63 que a gente leu no início e literalmente dizer: à sombra das tuas asas eu me regozijo, eu me alegro, eu descanso em ti. A vida não está como você quer, a vida não está nos melhores momentos. Não adianta ficar buscando caminhos para encurtar a felicidade, pegando água onde não é a fonte. Essa é a noite de chegar e mudar o nosso conceito de quem Deus é. E falar: Deus, eu quero acreditar que você é um Deus feliz, você é um Deus alegre, você é um Deus que me ama, você é um Deus que cuida de mim.